Então, avançamos. Cabe-me a tarefa e, ao mesmo tempo, o prazer de apresentar o professor Ricardo Nobre, o nosso próximo orador. Ricardo Nobre é docente de latim no Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa e investigador de pós-doutoramento no Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de que é membro integrado. Doutorou-se em Estudos Românicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, depois de aí ter concluído o mestrado e a licenciatura em Estudos Clássicos. Tem desenvolvido a investigação em torno da recepção da antiguidade clássica na literatura portuguesa, sobretudo durante o século XIX, e pretende continuar a aprofundar a relação que a poética clássica manteve com a poesia portuguesa, desde a fundação da Arcádia Lusitana até à poesia 61, e como já sabemos todos, continuamos com Garrett também, e vamos ouvir sobre editar a lírica de João Mínimo de Garrett, questões e soluções. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos. É muito bom estar aqui. Agradeço o acolhimento, a possibilidade de poder sair de casa, vir a Cascais e ser recebido neste ambiente tão simpático. Lamento é que depois das duas conferências que tivemos agora tenham de ouvir a minha, mas de qualquer modo eu começo por dizer que estou aqui em substituição da professora Paula Mourão, com quem desenvolvi este trabalho de edição crítica da lírica de João Mínimo. Vou ler para ser mais rápido. Mas depois tenho umas notas à parte. Ora, sob o título Lírica de João Mínimo, publicou Almeida Garrett em 1853 a segunda edição de uma seleção de 52 poemas que escrevera entre 1815 e 1824. É o ano em que sai também As Folhas Caídas. As Folhas Caídas, a segunda edição, tem um prefácio que Gomes de Amorim diz que é da autoria de Almeida Garrett, ele não está assinado, e aí faz-se a história de toda a lírica do escritor. Portanto, ele apresenta toda a sua história lírica, falando da lírica de João Mínimo, das Flores Sem Fruto e das Folhas Caídas. E é aí que nós encontramos uma explicação para a distribuição em 3 livros da lírica de João Mínimo, porque esses 3 livros espelham as 3 primeiras épocas da existência do mancebo. No primeiro livro lêem-se as impressões e aspirações da infância, os instintos da glória, do amor e do patriotismo durante a adolescência passada nos Açores e a experiência universitária, mas também política, em Coimbra. O segundo livro testemunha uma nova era para o poeta e para o patriota. Alceu, imberbe, tribuno de 16 anos, levanta-se com a revolução, destitui todos os ídolos velhos e não canta senão hinos à liberdade. Estes 16 anos é a ficção, porque Garrett não tinha 16 anos, ele dizia sempre em público que era mais novo do que realmente era. Aliás, é uma das justificações que Gomes de Amorim dá constantemente para a incorreção das datas em documentos e em poemas. Por fim, no terceiro livro da lírica de 1853, cantam-se os mais puros afetos da família, a saudade dos que já não vivem, o carinho dos que ainda o abraçam. Quanto a temas políticos, encontra-se aí já textos que espelham a reação absolutista à Constituição, que é vista como uma traição à causa do povo e que culminaria no exílio de Garrett e deste sujeito. Ora, esta recolha testemunha, por isso, a produção lírica do poeta ao longo de 9 anos. É também um percurso estético, biográfico e político do maior interesse, visto que, conhecendo-se as vicissitudes da implantação do liberalismo em Portugal, um processo que teve vários avanços e recuos, sabe-se também como a biografia de Garrett não se desliga de quase nenhum desses acontecimentos, sendo possível dizer-se que a história política de Portugal entre 1820 e 1836 é tangencial à vida do escritor e dela resultaram consequências poéticas na sua obra lírica. Por exemplo,
Um dos últimos poemas políticos que Garrett escreve é precisamente A Vitória da Praia, que está atualmente nas Flores Sem Fruto, no qual se celebra a Batalha de 11 de agosto de 1829, que é o acontecimento que iria precipitar o rumo da história a favor dos liberais, oficialmente vencedores em Évora-Monte. A edição crítica da primeira obra lírica de Almeida Garrett permite esclarecer os meandros de uma biografia real ou imaginária, com base em documentos manuscritos que, juntamente com as memórias biográficas de Gomes de Amorim, Garrett e o romantismo de Teófilo Braga e a formação de Almeida Garrett de Ofélia Paiva Monteiro, são uma visita ao laboratório de escrita em que se forma um dos principais poetas portugueses do século XIX, sobretudo na transição entre o arcadismo e o romantismo. Nesta intervenção, procurarei sintetizar algumas conclusões a que foi possível chegar no âmbito da preparação dessa edição, que, como disse, está a ser feita com a professora Paula Mourão. Para tal, tenho de descrever os materiais. Conhecem-se 2 cadernos com versões manuscritas de muitos dos poemas que Almeida Garrett recolheu em Lírica de João Mínimo, integrando atualmente o espólio do escritor à guarda da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Um deles, datado de 1821, encontra-se organizado em 2 tomos e intitula-se Poesias de JBSLA, João Batista Silva Leitão, de Almeida Garrett, manuscrito com a cota UCBG MS 3393. Eu vou mencioná-lo como manuscrito de Delfim Guimarães, que era como ele era conhecido, antes de receber esta cota oficial de biblioteca. Já agora, este manuscrito já era conhecido há mais tempo, sobre ele trabalhou Ofélia Paiva Monteiro, e trabalhou a equipa Costa Dias para a publicação de inéditos pela Estampa em 1985, mas conhecia-se era uma cópia do manuscrito. O manuscrito só foi parar à Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra em 1992, eu devia ter tomado nota. Há um artigo do professor Aníbal Pinto Castro, que era o diretor da biblioteca na altura, na revista do ICALP, que fala sobre essa aquisição do maior interesse e oportunidade. Depois existe um outro manuscrito, esse já era mais conhecido, portanto reparem, este de 1821 tem a cota 3.393, portanto aparece muito mais tarde no espólio. O outro é o manuscrito de 53, portanto entra logo no início, tem um título de Odes e data de 1823, 2 anos depois do primeiro. A primeira data, 21, testemunha que no ano seguinte à Revolução Liberal, Almeida Garrett, com 22 anos verdadeiros, planeara já a publicação das suas primícias poéticas. Portanto, é na altura do Retrato de Vênus. O projeto, porém, apenas viria a lograr privilégio de imprensa em 1829, tempo de engrandecimento cartista, cujo partido se encontrava na oposição ao vitorioso absolutismo. Os manuscritos a que se faz referência têm em comum a organização dos poemas por género. O mais recente, Odes, como o título sugere, é composto apenas por esse tipo de composições. O documento tem atualmente várias folhas rasgadas ou arrancadas e um considerável número de poemas nunca copiados. Portanto, há muitas folhas em branco. O manuscrito de 1821 tem, além de um prefácio a quem ler e de uma dedicatória, uma estrutura que distingue 2 tomos. No primeiro estão secções de sonetos, a maior parte dos quais Garrett havia de publicar no mesmo volume da segunda edição das Folhas Caídas, também em 1953, odes e poesias dispersas, que são, por exemplo, 2 cantatas, uma canção, uma ode anacreóntica, 2 hinos e 2 madrigais, apresentando-se no tomo 2º, que é onde também está o Roubo das Sabinas, epicédios, elogios, fábulas e contos, poesias diversas. Esta organização, obediente a um critério de género, seria abandonada nas edições impressas, onde, aliás, desaparece qualquer tipo de informação paratextual acerca dos géneros dos poemas. Eu recentemente fiz uma intervenção também em público sobre os géneros presentes na lírica de João Mínimo, e de facto nós conseguimos perceber que um jovem com 30 anos, em 1829, ele, quando
publica de facto a poesia, ele tem 30 anos, já tinha usado todos estes géneros tradicionais, que são géneros, sobretudo, portanto, odes, epicédios, etc., são géneros neoclássicos, portanto, nós associamos rapidamente tanto à Arcádia como à Nova Arcádia. Depois, no espólio, figuram ainda outros manuscritos com poemas isolados. O manuscrito 55 é uma cópia autógrafe de O Sonho Profético, é uma data posterior ao manuscrito de Delfim Guimarães, porque já tem variantes que seriam aquelas que seriam fixadas na edição impressa, e o manuscrito 122 tem versões de A Noiva e de Ao Corpo Académico, Banha-se o Coração em Santo Júbilo. Há 2 poemas ao Corpo Académico, eu cada vez que falar deles vou dizer também o incipit. E estes 2 poemas não têm transmissão por outros manuscritos conhecidos e acabariam, aliás, por nem sequer pertencer à primeira edição. Por fim, menciona-se que além das edições de recolha destes poemas em 1829 e 1853, alguns deles foram impressos noutras publicações. Ao Corpo Académico, Ergo Tardia Voz, mas Ergo a Livre, fora publicado na coleção das poesias recitadas na Sala dos Atos Grandes da Universidade de Coimbra nas noites dos dias 21 e 22 de novembro, em pública demonstração de regozijo pelo feliz resultado do dia 17. 1921. O aniversário da Revolução de 24 de agosto fora publicado no número 41 do Português Constitucional Regenerado, e no Toucador, que é um periódico da responsabilidade de Garrett, publicado em 1922, saíram A Sesta, O Beijo, Safo e A Rosa, que por sua vez sairia também em 1827 no Cronista, publicação que deu ainda à estampa Os Meus Desejos, A Saudade, Madrugada no Jardim Botânico de Coimbra e O Amor Maternal. Safo também saiu em 1929 no Correio das Damas e, por fim, em 1978, Agostinho Campos fez publicar nas páginas do Comércio de Portugal uma versão do Dia de São Martinho, cujo manuscrito se desconhece, mantendo, embora muitas semelhanças com o testemunho do manuscrito de Delfim Guimarães, há versos que constituem verdadeiras variantes. Portanto, não foi a publicação dessa versão. São estes os materiais, manuscritos ou impressos, que o editor de Lírica de João Mínimo tem de confrontar as edições publicadas, registando cronologicamente as variantes até chegar à versão definitiva, que é de 1953. Portanto, depois de ouvir o professor Pedro Ferré falar em 500 e 600 versões, eu até me sinto envergonhado de dizer isto agora. Dando como exemplo os 18 poemas do livro primeiro da segunda edição, é possível verificar que quase todas as composições fazem parte deste manuscrito de Delfim Guimarães e que apenas 2 poemas, A Noiva e O Sonho Profético, têm uma transmissão por outros documentos, os já mencionados manuscritos 122 e 55. No livro segundo, Os Meus Desejos, é transmitido por 2 manuscritos, o Delfim Guimarães em 53, e 2 testemunhos impressos, o Cronista e primeira edição. Existe alguma inconstância que se pode identificar entre a datação dos poemas nos manuscritos e na obra publicada em 1953, podendo considerar-se que a data verídica das composições é aquela que figura nos autógrafos. É também preciso recordar, tal como as variantes registadas no aparato crítico documentam, que os poemas foram sujeitos a algumas campanhas de revisão em diversos momentos da vida do autor. Portanto, recordo que há poemas que foram publicados muitas vezes, e em 53 o autor, já é o ano antes da morte de Garrett, ele está a reorganizar novamente a sua obra, está a atribuir supostamente datas verdadeiras às composições que tinham sido, adulteradas na primeira edição, vou dizer porquê, mas às vezes também não estão de acordo com aquilo que encontramos nos manuscritos. As datas que saem em 53 são aquelas que nós consideramos as que devem ficar mesmo, sobretudo porque elas, sejam verdadeiras ou não, acabam por representar o percurso biográfico que o poeta quer deixar de si. O resultado da estrutura que aparece nas obras impressas de 29, mas sobretudo a de 53, é uma seriação cronológica dos poemas. O primeiro é de 12 de abril de 1915. Nesta altura, Garrett tinha 16 anos. E o último de janeiro de 1924.
sugerindo um percurso poético de componente biográfico. Fala-se do louvor da natureza, a expressão da sensualidade e do sofrimento do primeiro amor, o convívio da juventude estudantil. Depois temos também um componente familiar, de afinidades literárias, em particular com Filinto Elísio, e ainda na luta política, saudando a Revolução e a Constituição, sofrendo depois o exílio. Estas circunstâncias são reforçadas pelas notas autorais no fim do volume e explicadas pelo prefácio do volume da segunda edição de Folhas Caídas, a que já me referi, no qual Garrett explica a globalidade da sua produção lírica. Outro aspecto relevante é que, deixando de lado algumas poesias publicadas avulsamente, como o Hino Constitucional ou Ao Corpo Académico, também já na mencionada coleção das poesias que já mencionei, a primeira obra efetivamente impressa em letra de forma por Almeida Garrett foi o Retrato de Vênus, em 21. Portanto, o ano em que ele está a organizar os manuscritos para a edição da obra lírica. Só que, como se sabe, a isto se seguiu aquilo a que o poeta chama uma perseguição absurda e tão vergonhosa para quem a exerceu, acusado, nas palavras do próprio autor, acusado de maçónico e deísta. Depois de um longo processo jurídico por abuso da liberdade de imprensa, com largas repercussões em jornais da época, Garrett, defensor de si próprio, portanto ele já era bacharel em Direito, já podia ser advogado de defesa, seria absolvido a 4 de outubro de 1822 pelo juiz Luís Manuel de Moura Cabral. Nossa, e que gente chata do encontramos caralho. um relato circunstanciado em Gomes de Amorim. Terá sido por isso que Camões, de 1825, Dona Branca, de 1826, o Bosquejo da História da Poesia e Língua Portuguesa, de 1826, que está publicado no volume do Parnaso Lusitano, a Duzinda, de 1828, e a Lírica de João Mínimo, de 29, saíram anónimos. Para lá do apagamento do nome do autor, nessas obras é com muita discrição que se fazem referências ao próprio sujeito, Garrett. Na Lírica de João Mínimo considera-se a ausência do nome do eu de quem narra a história do prefácio, ou mesmo a negação da autoria de outros textos. Na verdade, antes de combinar a viagem ao outeiro em Odivelas, o autor textual reflete sobre a evolução da poesia, ironizando sobre as novas formas de escrever versos, e interroga: que é dos poetas portugueses de hoje que se não pode chamar poetas a esses fazedores de poemas e romances, ou a esses frios imitadores de Horácio, ou a esses prosélitos da escola de Gessner, ou a esses outros feitores de tragédias? É que depois daqueles fazedores de poemas e romances há uma nota de rodapé, em que se esclarece: parece aludir a certas publicações modernas de esquisito feitio e anómala descrição que apareceram há 3 para 4 anos a esta parte, como o poema Camões, Uma Tal Dona Branca e outras modernices. A nota entra em confronto com o anúncio na folha de rosto da primeira edição da Lírica de João Mínimo, pois aí se declara como publicada pelo autor do resumo da história da língua e poesia portuguesa do poema Camões, Dona Branca, a Duzinda, etc. Deste modo, se aquela nota de rodapé desmente tal indicação, não será a única vez que isso acontece neste prefácio, que já é de 1828. Visto que a caminho do outeiro de Odivelas se afirma: e nós às cortesias, às madres que apontavam a espreitar pelas janelas, e alguns a visitar o padre confessor, e depois tem um verso destacado: gordo, cachaça e pançudo Bernardo, que, segundo o uso usado, habita uma cómoda e confortável vivenda de fronte ao convento. Este verso destacado, o gordo, cachaça e pançudo Bernardo, tem também um rodapé, uma nota, tanto na primeira como na segunda edição, em que se lê: este verso não é meu e não me lembro de quem é. Mas má memória tem o poeta que anos antes, em Dona Branca, escrevera precisamente gorda, cachaça e pançuda figura. Nos poemas propriamente ditos, há também recursos que escondem a autoria. Os nomes dos destinatários dos poemas são elididos ou substituídos por asteriscos ou reticências. As férias a um amigo não nomeado, segundo o manuscrito de Delfim de Guimarães, trata-se de Rodrigo de Sousa da Silva Pontes Malheiro. Os 5 primeiros versos são:
E em que pensas, amigo, que se ocupa neste grande aldeão que chamam Porto, o teu G, reticências, amigo, come e ronca, come e torna a dormir. A referência a si próprio é sugerida pela inicial G com reticências. Já agora, no manuscrito de Delfim Guimarães, não era G, era Leitão, que era como ele ainda se tratava na altura. O que permite inferir que a anonimização aconteceu apenas a partir da primeira edição. Não vale a pena dar outros exemplos do mesmo tipo, mas talvez seja interessante olhar para o poema que na segunda edição inscreve um grau de parentesco na figura celebrada. O poema intitula-se A Meu Tio, Dom Alexandre da Sagrada Família. Na edição de 1829, o anonimato é garantido pela impessoalidade do sujeito e a omissão do parentesco, e o título é A Sepultura do Benfeitor à memória de Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, Bispo de Angra. Uma nota, porém, declara que o sábio e virtuoso prelado, cuja memória celebram estes versos, era próximo parente do autor. Sabemos que foi o único de seus parentes que, de sua excelência, não recebeu dons de fortuna. Ele julga, porém, dever-lhe mais que nenhum pelo amor da virtude e das letras que na infância lhe inspirou com exemplo e conselho dos primeiros rudimentos e educação que daquele insigne e ilustre varão recebeu. Esta nota que está feita ao poema, no fundo, resume o que o próprio poema diz. Datada de junho de 1821, a composição coincide com a visita que Garrett fez à Ilha Terceira, 2 anos depois da morte de Dom Frei Alexandre. Em 1853 ainda, o poema é acompanhado de uma nota que, como a do manuscrito 53, testemunha a estima e gratidão que devotou a este tio paterno, a quem Ofélio Paiva Monteiro dedicou um estudo muito completo em 1974, com referências à bibliografia e ao pensamento religioso e poético-literário. Para Garrett, em 1853, Dom Frei Alexandre da Sagrada Família pertenceu àquela brilhante constelação de sábios e homens de letras que iluminou o reinado da Senhora Dona Maria I. Seus íntimos amigos, Frei José do Coração de Jesus, o arcebispo Cenáculo, o abade Correia da Serra, António Ribeiro dos Santos, o padre Teodoro de Almeida e todos os outros bem conhecidos o tinham pelo primeiro orador, o primeiro prosador do seu tempo. A mudança de epígrafes também entra no processo de apuramento poético da coleção, tendo em conta que se trata de uma alteração estética de nível paratextual que afeta a semântica dos poemas. Os casos mais interessantes para exemplificar este processo encontram-se naquelas composições com testemunhos mais antigos, em especial os que têm cópia no manuscrito de Delfim Guimarães. Aí, a Primavera, a Soledade, a um jovem poeta e a Anália, para citar apenas títulos do livro primeiro, têm todos epígrafes de Filinto Elísio. Na edição de 1853, essas epígrafes ou foram retiradas, no caso de um jovem poeta e a Anália, ou foram substituídas por outras, de Thomson, no caso da Primavera, e de Virgílio, no caso de A Soledade. No entanto, um dos aspectos que eu considero mais interessantes nas alterações entre a primeira e a segunda edição da Lírica de João Mínimo é o tratamento dado a alguns poemas de tema político, ou melhor, àqueles que foram escritos durante a época de entusiasmo que se vivia em torno do Congresso reunido no Palácio das Necessidades, de que resultaria o juramento da Constituição de 1822 por Dom João VI. Mas na edição de 1953 há pelo menos 6 composições claramente comprometidas com a política. 2 delas, os 2 poemas ao corpo académico, não foram integradas na edição de 1929. Outras 3, uma a celebrar a liberdade alcançada pela Revolução de 1820, uma segunda a comemorar o primeiro aniversário da Revolução e outra prestes a anunciar a independência do Brasil, não conheceram significativas alterações. As outras 2, de facto, sofreram manipulações no paratexto, título e data, sobretudo de molde a que uma ode de 1820, dedicada numa primeira versão a Borges Carneiro, foi publicada em 1829 com a data de 1826, com o título A Liberdade Legítima, publicando-se a Carta Constitucional de Dom Pedro. O poema, que cantava o juramento da Constituição de 1822 por Dom João VI, também foi transformado em louvor de Dom Pedro IV, identificado na primeira edição como libertador da pátria.
Uma terceira composição do período constitucional, dedicada a Dom João VI pelo juramento das bases da Constituição, ficaria ainda inédita. Ao republicar a Lírica de João Mínimo em 1853, o autor devolve ao período de redação a ode que fora dedicada ao cidadão Borges Carneiro, pai da pátria, que é o título que tem no manuscrito Elfim Guimarães, ou então aos libertadores da pátria, como vem no manuscrito 53, e dá-lhe um novo título, à pátria. Em nota no fim do volume esclarece: esta ode, que na primeira edição se numera 39, tem aí por título a liberdade legítima e se diz composta em 1926 por ocasião da outorga da carta. Não é verdade. Confesso que, publicando-se a Lírica em Londres em 1829, época de temores e dificuldades políticas, receei agravar as desconfianças dos tímidos, declarando-me o alceu da Revolução de 20 e atribuí a data posterior o que fora feito muito antes. Do mesmo modo, em nota, retifica a propósito de Ao Rei jurando a Constituição, que na coleção de Londres também se atribuiu inexatamente esta ode, que é aí a 40, à época da Carta. Portanto, tudo o que era na origem respeitante à Constituição, quando é publicado na primeira edição de 1829, passa a referir-se à Carta Constitucional e depois volta a ser da Constituição de 1822 na edição de 1853. A respeito da ausência de ao corpo académico ergo tardia voz, mas ergo a livre, na primeira edição, Almeida Garrett escreve: além das mesmas razões que sinceramente expus, outra e propriamente literária me fez radiar da coleção de Londres esta peça. Achei-a túrgida, bombástica e sem nenhum mérito poético. Não obstante, ela corre impressa com o meu nome nas coleções de Coimbra, foi ali popular no momento e sei de muitos contemporâneos da universidade que dela se recordam com excessivo e bem pouco merecido entusiasmo. Não a quero, pois, renegar e aqui vai. Portanto, quase como o pedido de desculpa, toda a gente conhece isto como sendo meu, por isso, olha, fica aqui. Existem ainda outros aspectos a que se poderia fazer referência a propósito do trabalho desenvolvido para a edição crítica da Lírica de João Mínimo, que é uma equipa coordenada atualmente pela professora Maria Helena Santana, também do Centro de Estudo de Literatura da Universidade de Coimbra, com o registro de, por exemplo, como o registro de variações ortográficas ou de pontuação. Almeida Garrett tem um sentido muito aprimorado da ortografia e de como é que deveria ser a ortografia da língua portuguesa, e tem um sistema de pontuação muito moderno. Há autores que têm uma pontuação muito caótica e Garrett já demonstra que a pontuação funciona para organizar a sintase, não é só onde há pausas no discurso, nem nada disso. A pontuação é muito correta, pelo menos na edição de 53. Seria ainda pertinente, talvez, comentar a forma de apresentação gráfica das variantes que foram sendo registadas, porque podem ser muitas dezenas num só texto, e como isto se destina a um livro impresso, achou-se pertinente não fazer uma nota de rodapé com um número encavalitado em cima da palavra do poema, mas numerar os versos para que depois essas alterações ficassem registadas em bloco em pé de página. Outro aspecto que poderia ter sido aqui tratado seria a redação de notas complementares do editor, da minha responsabilidade, que ajudam a situar de uma forma não só intertextual, mas também historicamente, algumas referências que surgem nos poemas, em particular em textos de literatura antiga, mas também em aspectos da história mais recente de Portugal, mas também da Europa. Isto porque consideramos, acho que toda a gente há de perceber isto, que fora do meio académico há poucas pessoas que leem Filinto Elísio e outros autores, como Horácio também, que são muitas vezes parafraseados ou que há alusões textuais em poemas e, portanto, há notas a chamar a atenção para esse aproveitamento intertextual. No entanto, penso que, pela amostra aqui dada, se pode verificar a pertinência e a justiça de editar um clássico da literatura como Garrett e da lírica de João Mínimo em particular. Depois haverá outras intervenções que falarão, no fórum mais geral, de outras obras também de Garrett.
Mas a Lírica de João Mínimo não é uma obra cujo interesse seja meramente arqueológico, pois ela é a representação do fim do arcadismo que se vai transformando em romantismo. Editando criticamente estes 52 poemas, se compreenderá de que modo a escrita deles foi tomando forma, atravessando um processo que não está desligado das transformações estéticas, porque passava a poesia e o pensamento de Almeida Garrett, o pensamento poético e literário, processo, aliás, satirizado no prefácio da obra, que, como tive há pouco a oportunidade de falar com o professor Carlos Reis, já é um texto muito moderno, de 1928, não se esqueçam, tem poucas alterações para a segunda edição de 53 e que, de facto, institui Garrett como um grande autor, um grande clássico da literatura portuguesa. Muito obrigado. Apesar do atraso, acho que temos, não é? Espaço para perguntas. Eu tenho perguntas. Pronto, então. Não sei se alguém aqui na sala quer intervir. Já? Posso então? Força. Sim, muito obrigada, Ricardo, por esta intervenção, que a mim pessoalmente me interessa particularmente, porque estudo e edito Garrett noutra perspectiva, mas que não deixa de interceptar esta perspectiva que o Ricardo apresentou aqui. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com o registro das variações ortográficas e que tem a ver com a pontuação, a forma como ela é abordada na edição da Lírica de João Mínimo. É verdade que a ortografia tem um sentido muito preciso em Garrett. A ortografia é algo que emana, não é? Uma concepção estética. Agora, a percepção que eu tenho a partir dos manuscritos do romanceiro, e não sei se acontece o mesmo com a Lírica de João Mínimo, é que a variação ortográfica consegue ser completamente caótica e, portanto, seria absolutamente impensável e até mesmo desnecessário dar conta dessa variação ortográfica, até porque, o professor Carlos Reis falava disso há pouco, dar conta dessa variação ortográfica até pode pôr em causa a própria credibilidade do autor, portanto, não sei se seria boa ideia dar conta dessa variação ortográfica, portanto, optei por não apresentá-la. Agora, claro, há casos em que a ortografia garrettiana é realmente importante e não pode ser escamoteada e tem que estar lá porque ela é uma marca autoral, não é? E queria perceber se tem a mesma experiência a partir do trabalho com os manuscritos da Lírica de João Mínimo. A outra questão que se me ocorreu ao ouvir o Ricardo é que essa transição estética e literária que se vai definindo a partir dos diversos manuscritos e do processo de crescimento e de reedições da obra de Garrett, talvez fosse boa ideia passarmos futuramente ou pensarmos em analisá-la em conjunto, ou seja, isso acontece no romanceiro, isso acontece na edição da Lírica de João Mínimo, isso acontecerá certamente noutras obras, e portanto a minha proposta era tentarmos elaborar um plano que fosse, não sei, para acompanhar essa evolução estética e literária a partir de várias obras de Garrett. As edições são um ponto de partida, mas acho que há margem para um trabalho mais de fundo e mais consistente a este nível. E era só. Muito obrigada. Quer que eu responda já ou ouço outras perguntas? Não sei se há mais alguma questão aqui no... É igual. Pronto, as variações ortográficas, a edição insere-se numa coleção que tem critérios e tem normas de atualização ortográfica. Nós respeitamos isso, obviamente, consoantes dobradas, 2 L's, aqueles, não sei o quê, portanto, isso não. Só que há casos, sobretudo quando nós olhamos para
os manuscritos e depois vamos vendo as versões impressas e a ver o ponto a que chega uma palavra na edição de 1953 e que consideramos interessante. Não são todas, mas há uns em que chamaram a atenção. Por exemplo, beijo. É escrito constantemente B-E-J-O. Isto porquê? Porque o autor ouvia beijo. Não é? Em Lisboa diz-se beijo, como se fosse um A, beijo. E depois há outras ortografias, como por exemplo, não me lembro assim, subejo, que também é subejo, mas não se escreve com I. Portanto, e o autor provavelmente hesitava isto, porque não tinha memória visual da palavra escrita, portanto, só de ouvir e registava. E quanto mais antigas são os testemunhos manuscritos, mais provável é encontrarmos B-E-J-O. Depois, à medida que as coisas, que o tempo vai avançando, já vamos encontrando B-E-I-J-O. E inclusivamente há um poema que se chama mesmo O Beijo, e que lá está, nas versões mais antigas não tem o I, e na última versão de 53 já tem, mas não em todo. Há uma ou duas ocorrências em que aparece com E. Só, e mantivemos isso. E chama a atenção exatamente para essa oscilação, mas são casos muito pontuais. Outro que eu achei também muito interessante é que é uma palavra que todas as edições posteriores corrigem, mas que na primeira e na segunda edição a palavra é do prefácio, portanto o prefácio é de 28, nós não temos manuscrito do prefácio, só temos, o prefácio cita a determinada altura um soneto, e esse soneto faz parte de facto do manuscrito de Delfim Guimarães, não foi depois incluído naquele conjunto de sonetos que foram publicados depois no volume das folhas caídas, e é um volume citado no prefácio, um soneto citado no prefácio. Mas o prefácio diz pejeramentos. E toda a gente que editou Garrett a seguir tem perjuramentos. É estranho que um erro destes e que o autor não tivesse corrigido isso na sua edição. Olhando para a etimologia da palavra, é possível termos pejoramentos. E eu mantive pejoramentos, claro que depois isto dá lugar a uma nota a explicar, de latim, peierar, e todas essas coisas, que é possível fazer aquilo. Portanto, quando se fala aqui em alterações, em variações ortográficas, são estas, não são as outras, porque lá está, há outros engenhos com I, essas coisas todas, isso manteve-se no espírito da coleção em que esta edição se integra. Não sei se respondi tudo. Depois a pergunta sobre alterações estéticas e a própria transformação do pensamento estético e poético e a maneira como o autor pensa o processo poético e literário no geral e o que é que ele pensa do romantismo. E isso faz todo o sentido, Sandra, porque eu aqui só falei dos poemas da lírica de João Mínimo, mas há depois poemas contemporâneos destes que estão alguns integrados nas Flores Sem Fruto, mas depois existem também, é o tempo em que ele está a organizar a primeira versão do romanceiro e é o tempo em que ele também está a fazer experiências dramáticas, com o Catão também é dos anos 20, acho que é de 21, acho que foi levado ao palco em 21, mas depois é publicado em 22, acho que é isto. E, portanto, de facto, faz sentido olhar num contexto geral para isso. Claro que a professora Ofélia Paiva Monteiro já fez isso em 2 volumes da formação de Almeida Garrett, porque à medida que vai acompanhando toda a evolução dele, vai olhando não só para a produção lírica, mas depois também para as tentativas épicas e os poemas heroicómicos e as experiências dramáticas. Eu referi-me a isso a partir das edições críticas que se estão a dar a Claro, óbvio. É muito mais visível. Sim, sim. Não há mais perguntas?
Obrigada, Ricardo. Para além dos assuntos sérios, de continuarmos na devassa da vida privada, neste caso com a idade da denúncia. Muito obrigada, foi muitíssimo interessante. Se não há mais questões, acho que podemos passar, recuperar um pouco atrás e passar imediatamente à próxima sessão da professora Cristina Sobral.